Olá e boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada que conecta pontos que, à primeira vista, parecem estar em mundos completamente diferentes. A gente vai entender como um conflito lá no Oriente Médio consegue ditar o ritmo dos tratores e o destino das colheitas nas fazendas gigantes aqui da América do Sul. A economia global é literalmente uma teia gigantesca, e nada mostra isso melhor do que o cenário que a gente vai desvendar agora. 154. Esse foi o número total de navios que conseguiram atravessar o Estreito de Hormuz durante todo o mês de março. Parece pouco, não é? Para colocar em perspectiva, antes dessa atual crise entre Estados Unidos e Irã explodiu lá no fim de fevereiro, cerca de 3.000 embarcações faziam essa mesma rota todo santo mês. Ou seja, o tráfego despencou para meros 5% do volume normal. É uma paralisia absurdamente rápida, sem precedentes e que está mandando ondas de choque para o planeta inteiro. Para a gente desenrolar essa história direito e entender todo o impacto, vamos dividir nossa conversa em 4 partes. Primeiro, o colapso de Hormuz. Segundo, o choque global. Depois, vamos focar no ponto cego brasileiro. E vamos fechar falando sobre a rota de fuga. Então, vamos direto ao ponto. Parte 1. O colapso de Hormuz, o epicentro geográfico de toda essa interrupção. Quem acompanha a geopolítica sabe de cor. Quem controla os estreitos, controla o comércio. É o conceito clássico de um ponto de estrangulamento. Imagina só. O Estreito de Hormuz tem meros 38,6 quilômetros de largura no seu ponto mais estreito. É um pedacinho minúsculo de oceano, onde a geografia vira poder absoluto. Ninguém precisa de um orçamento militar de trilhões de dólares para parar o mundo. Basta estar no lugar certo e ter disposição para fechar a porta. E olha o tamanho do problema. 15 milhões de barris de petróleo bruto cruzam esse exato pontinho do mapa, todos os dias. Estamos falando de 1/5 de todo o comércio mundial de petróleo. Quando uma artéria tão vital para o transporte de energia vira um campo de batalha, o sistema global de commodities inteiro sente a pancada na mesma hora. O que acontece nessas águas hoje é um jogo de xadrez super complexo, com 2 estratégias batendo de frente. De um lado, os Estados Unidos impuseram um bloqueio rigoroso, interceptando qualquer navio que tente entrar ou sair de portos iranianos. Do outro lado, o Irã começou a desviar o tráfego estritamente por dentro das suas próprias águas territoriais, cobrando pedágios de trânsito e fazendo checagens de segurança. O resultado? A rota de navegação oficial foi praticamente abandonada. Isso nos leva à parte 2, o choque global e a asfixia dos mercados. Porque, claro, um colapso dessas proporções não ia ficar contido lá no Oriente Médio. A reação do mercado depois que as negociações fracassaram no último fim de semana foi instantânea e muito violenta. Os preços do petróleo bruto simplesmente decolaram para os níveis mais altos desde 2022. O barril de Brent furou o teto dos $126 e o WTI bateu na casa dos 110. É a prova clara da rapidez com que um gargalo local joga os custos de transporte lá em cima e puxa a inflação global junto. O secretário-geral da ONU resumiu a gravidade da situação perfeitamente. Ele disse que esse fechamento está literalmente asfixiando a economia mundial. E a palavra é bem essa mesma. O mais assustador é o alerta de que, mesmo que por um milagre os bloqueios acabassem hoje e o estreito reabrisse totalmente, o estrago já está feito. Cadeias de suprimentos levam muito tempo para se recuperar, os ciclos de transporte foram quebrados e ainda vamos sentir esse efeito dominó logístico por meses a fio. E agora que a história fica ainda mais interessante. Vamos para a parte 3, o ponto cego brasileiro e a nossa vulnerabilidade oculta. A crise viaja pelos oceanos e atinge um alvo que sempre esteve bem longe das tensões do Golfo Pérsico. 170 bilhões de dólares foi exatamente o tamanho das exportações do agronegócio brasileiro registradas no ano passado. É um setor formidável, um verdadeiro colosso que ajuda a alimentar o planeta. Só que para manter essa máquina gigantesca de grãos, proteínas e açúcar rodando, existe uma dependência enorme de insumos que vêm de fora. Insumos que viajam justamente por essas rotas marítimas que agora estão paralisadas. Aí caímos num paradoxo bem curioso. Se a gente olhar só para os números básicos, o Brasil parece blindado, autossuficiente em energia. Graças ao pré-sal, batemos recorde histórico de produção, tirando 3,8 milhões de barris de petróleo bruto por dia para um consumo interno de só 2,6 milhões. Tem um superávit enorme. Na teoria, a crise de Hormuz nem deveria fazer cócegas, não é? Pois é, mas a realidade é diferente. O nosso grande calcanhar de Aquiles, o nosso ponto cego, é o refino.
O país tem um mar de petróleo bruto, sim, mas amarga um déficit estrutural gigantesco de derivados, principalmente de diesel. O Parque de Refino Nacional simplesmente não tem capacidade de processar todo esse petróleo pesado que sai do pré-sal para transformá-lo no combustível leve que faz a economia andar. E aqui está a conexão direta. 25%, ou seja, um quarto de todo o diesel consumido internamente precisa ser importado. E o diesel, a gente sabe, é o sangue do agronegócio. Sem ele, o trator não planta, a colheitadeira não colhe e o caminhão não leva a safra até os portos. É exatamente essa fatia importada que liga, de forma inegável, uma fazenda lá no interior do Brasil aos navios que hoje não conseguem atravessar o Estreito de Hormuz. O que nos traz a nossa quarta e última parte. A rota de fuga. O desvio desesperado em busca de alternativas. Com a crise afetando todo mundo, começou uma corrida contra o tempo. E a geografia já dividiu o Oriente Médio entre ganhadores e perdedores. Os ganhadores são os que conseguem construir um atalho terrestre. A Arábia Saudita, por exemplo, tem um oleoduto gigante cruzando o país que já opera no limite máximo de 7 milhões de barris por dia. Os Emirados Árabes têm outro bombeando 1,8 milhão. O Iraque também reativou ligações com a Turquia, todo mundo operando no limite absoluto. Só que a matemática, infelizmente, não fecha. Para compensar os 15 milhões de barris diários que passavam por Hormuz, os especialistas afirmam que precisaríamos simplesmente duplicar a infraestrutura terrestre atual. É um gargalo absurdo. O desafio de engenharia é monumental. E os custos para dobrar dutos que levaram décadas para serem construídos são astronômicos. E aí surge uma pergunta muito incômoda e preocupante nesse jogo de forças. O que acontece com quem não deu a mesma sorte? Como sobreviver quando um país simplesmente não tem um litoral alternativo para o mar aberto? A resposta é que eles ficam geograficamente encurralados. A vulnerabilidade é totalmente assimétrica. Países como Kuwait, Bahrein e Catar estão completamente presos. Quase todas as suas exportações precisam obrigatoriamente passar por Hormuz. Para eles, desviar dessa rota exige construir dutos cruzando nações vizinhas, o que envolve negociações políticas incrivelmente complexas e projetos que podem levar de 3 a 4 anos para ficarem prontos. Para tentar salvar pelo menos as cadeias de suprimentos em geral, soluções terrestres gigantescas estão ganhando tração. Existe um projeto para construir uma rede ferroviária integrada de 2.100 quilômetros ligando o Conselho de Cooperação do Golfo até 2030. A ideia é criar um cinturão de segurança para conseguir desviar pelo menos os contêineres dos portos vulneráveis, buscando saídas terrestres mais confiáveis. Tudo isso mostra o quão interconectados nós estamos. Uma faixa de água de menos de 40 quilômetros para o mundo explode o custo do frete global e vai cobrar a conta lá no tanque de combustível nas plantações do Brasil. As nações ricas do Golfo têm os recursos para tentar construir novas rotas. Mas será que o alinhamento político será rápido o suficiente para evitar um desastre maior? Fica a grande reflexão. Estamos assistindo ao fim do controle histórico do Estreito de Hormuz sobre a energia global? Ou este é apenas o começo de um novo e ainda mais tenso capítulo nas disputas geopolíticas?